A Justiça Eleitoral, ela cuida primordialmente da eleição, né? Nosso trabalho sempre é voltado à eleição, né? À realização das eleições. Mas vai desde o cadastramento dos eleitores, né? Que ali forma a base eleitoral dos municípios, né? Até a preparação da eleição. É basicamente esse o trabalho da Justiça Eleitoral, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente contar a história, né? Conhecer um pouquinho das histórias das pessoas, falar um pouquinho sobre as suas profissões, que vai ser o caso de hoje, né? Bem específico. O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, também do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E a gente estava falando, né, antes de começar a gravação, a gente vai estar numa sequência de mineiros. Pois é, nessa semana a gente recebe uma mineira e na próxima semana estará um mineiro conosco aqui. E essa semana é um Fala Mais bem temático, porque a gente está vivendo a semana que antecede as eleições municipais, domingo tem a votação, né, em todo o Brasil. Então nós estamos recebendo hoje aqui no Fala Mais, com muito prazer, a Maria Márcia Menezes, ela que é chefe do cartório eleitoral aqui da comarca de Ponte Serrada, comarca que integra além de Ponte Serrada, Passos Maia, Vargião e também município de Vargem Bonita agora, né? Agora não, já faz um tempo, né? Já faz um tempo. A comarca em si é composta por Ponte, Passos Maia e Vargião, mas a comarca eleitoral tem Vargem Bonita também no cenário, né? Márcia, prazer recebê-la aqui no Fala Mais, seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu estar aqui participando e estamos aí. Muito trabalho essa semana, nos últimos dias. Bastante. O período eleitoral é bastante demanda, né? Sim. A gente começa ali os trabalhos no fechamento de cadastro, que aconteceu dia 8 de agosto, que foi o último dia, né? E a partir daí é a movimentação mesmo da eleição, né? Então, são atividades intensas, cada dia tem uma coisa nova, então é bem assim puxado, sabe? E a comarca, né? São 4 municípios, São, né? 4 municípios. Então... Mas... É claro que é um trabalho semelhante para todos, né? Mas, assim, o volume, acredito eu, que seja bastante intenso, né? Mas não é tanto. A comarca de Ponte Serrada, a zona eleitoral de Ponte Serrada, ela é uma das 5 menores do estado. Né? Então, ela tem bem, assim, poucos eleitores, né? Mas são municípios pequenos, pequenos, né? Mas o trabalho da eleição... é igual para todos, né? Toda a organização, a logística, pessoas, treinamento de pessoas, né? Então, tudo é igual. O que muda é o volume, né? De eleitores, de sessões, de mesários. Mas é trabalhoso para todos. E você falou, né? O trabalho é semelhante. Explica para a gente, Márcia, o que é o trabalho, assim, na prática? Porque a gente ouve nesse momento, as notícias acontecendo, né? É falado muito sobre a justiça eleitoral, mas na prática, quais são as atribuições, o dia a dia de trabalho de vocês nesse período, que antecede, principalmente, né? Tá. A Justiça Eleitoral, ela cuida primordialmente da eleição, né? Nosso trabalho sempre é voltado à eleição, né? À realização das eleições. Mas vai desde o cadastramento dos eleitores, né? Que ali forma a base eleitoral dos municípios, né? Até a preparação da eleição. É basicamente esse o trabalho da Justiça Eleitoral, né? Sim. É uma justiça especializada, né? É lógico que nessa época se intensificam os trabalhos, mas o trabalho acontece ao ano todo, né? O ano todo. Porque tem a situação ali de que é o canal específico do eleitor e das eleições de forma geral, né? Exatamente, é do eleitor. Tudo relacionado ao eleitor é no cartório eleitoral, é na Justiça Eleitoral, né? Tanto ao eleitor quanto aos candidatos. Quanto aos candidatos. Os candidatos mais no período eleitoral, né? Ali que a gente faz o registro de candidatura, realiza as eleições, totaliza as eleições, né? E essa semana eu acredito que se intensifica um pouco, porque tem toda uma questão logística também, a gente sabe já há muito tempo acontece o voto eletrônico, então são as urnas eletrônicas.
que chegam, qual que é o protocolo para a gente entender, assim, por exemplo, onde essas urnas, quando que essas urnas chegam, de onde vêm, onde que elas ficam até o dia da eleição, como é que funciona? Tá, é assim. Aqui cada TRE tem uma forma de organizar, né, as urnas e a logística, assim, num todo. Aqui em Santa Catarina, as urnas eletrônicas, elas não ficam nos cartórios eleitorais. Lá em Palhoça tem um depósito central das urnas. Então, todas as urnas vão para lá após a eleição. Né? E lá elas são sempre fazendo testes, porque elas não podem ficar muito paradas também. Todo componente eletrônico tem que estar sempre em atividade. Né? Então, eles fazem testes, sempre manutenção contínua, lá nesse depósito central. Aí, por volta foi em julho que vieram para as zonas. Aí vem um número específico que a gente vai precisar para realizar as eleições. Né? Então, com base na quantidade de sessões? Na quantidade de sessões, Né? Por exemplo, aqui em Ponte Serrada são 71 sessões, mas aí houve agregações e no total a gente preparou 65 urnas. Né? Isso em Ponte Serrada ou uma comarca na zona toda? Em todos os municípios. Na zona toda, Na zona toda. Nos 4 municípios. Isso. E aí, durante esse tempo, essas urnas ficam em que local? No cartório mesmo? Está no cartório. No cartório, elas estão lá. Então, a gente ali, quando chega no cartório, a gente já faz testes também para ver se está tudo ok com as urnas. Tem um período de teste. Depois vem o processo de configuração, né, das urnas. A gente faz a configuração das urnas para as eleições. Essa configuração é uma equipe técnica ou é uma equipe do próprio cartório que nós faz? Mesmos. Somos nós. Tem um protocolo específico para... Tem um protocolo específico, tem sistemas específicos, né? São audiências públicas, qualquer pessoa pode participar. A gente publica o edital, por exemplo, dia 22, fizemos a geração de mídias, que a geração de mídias, a gente gera as mídias, pega todos os dados do cadastro eleitoral, tanto de eleitores, pega os dados do CAND, que é um sistema que a gente usa, que é o registro de candidatura dos candidatos, dos municípios, tudo é feito, a gente joga numa mídia eletrônica, de um sistema próprio do TSE. Aí, depois que gerar as mídias, aí dia 28 fizemos a configuração das urnas, que é através das mídias geradas na primeira audiência. Então, a gente configura as urnas e coloca os dados do município, dos candidatos, dos eleitores por sessão, e ali é feita a configuração. Então, digamos assim, uma cópia da base que está lá no sistema do TSE, que está público, no caso. Exatamente. Vai para dentro da urna para daí o eleitor votar no domingo. Exatamente. São dados próprios, né? Lá do TSE, dentro dos sistemas específicos do TSE. Aí a gente pega esses dados e joga para dentro da urna eletrônica. E tem que ser feito isso de maneira individual, urna a urna. Urna a urna. Urna a urna. Porque elas não têm uma conexão, né? Elas são offline, né? Como chama. Isso. Elas não são ligadas à internet. São ligadas aos sistemas E nem entre elas, no caso, né? Não é uma conexão assim para colocar, por em exemplo, rede, colocar tipo... tudo isso de uma vez, né? Tem que ser urna a urna. Urna a urna. Individual porque mesmo. cada urna tem seus dados, tem seus eleitores, né? É um trabalho que demora para ser feito essa alimentação? Não, nós gastamos, foi 65 urnas que configuramos, mais algumas contingências que a gente faz, também algumas urnas de contingência, caso dê algum problema. Tem uma redundância ali, se for o caso, de você ter o step, como chama, né? Isso é um step, digamos assim, né? É um step. Pode acontecer de dar pane, né? Na urna no dia da eleição. Aí substitui? Aí a gente troca as urnas, então tem tudo isso, né? Mas, no caso de, por exemplo, dar uma pane, agora me ocorre uma pergunta, dar uma pane durante a metade da eleição, por exemplo. Certo. Tem que substituir a urna. Os votos que estavam naquela urna que deu pane, como é que faz Não, esse é um procedimento bem técnico, porque essas mídias... Porque a urna eletrônica, ela tem uma mídia interna, né? Uma memória interna. E essas mídias que a gente coloca, elas gravam. Então, se troca a urna, por exemplo, você vai com a urna de contingência, você pega as mídias da urna original e coloca na urna de contingência. Então, ela sincroniza os dados, e os dados que estavam naquela urna original vai para a urna de contingência. Certo. Entende? Então, não tem que totalizar duas urnas, daí vai uma urna só. Ela né? só... Porque tem a memória interna e tem os flashes, né? As mídias que faz essa transferência de dados.
A gente conversou previamente, né, Márcio, para você vir até aqui, e você me disse ontem que estava em treinamento, hoje você falou também que tem... Hoje teve audiência de manhã. Teve treinamento. O que é esse treinamento? Como é que é um treinamento específico para os funcionários da Justiça Eleitoral? Não, ontem eu estava treinando porque assim a gente teve que contratar para manutenção, para dar apoio aos mesários no dia da eleição. Tem os terceirizados. A gente contrata, que são técnicos de voto do apoio técnicos de apoio do voto informatizado, que chamam TAV, né? Então, eles são treinados para dar esse auxílio aos mesários no dia da eleição. Contingências, né? Tipo, mesmo trocar de urna se for necessário. Às vezes a impressora emperrou, não imprimiu a zerésima ou não imprimiu o BU. Então, eles estão lá para dar esse apoio aos mesários. Então, cada município vai ter um técnico de urna para esse apoio. Né? Então, ontem eu estava fazendo treinamento com os técnicos para domingo. Né? E hoje foi a audiência de visualização das urnas. Então, nós configuramos no sábado, aí hoje fizemos uma audiência para conferir todos os dados, se estavam certos, se as correspondências estavam certas. É conferir o trabalho que fizemos sábado. Sim. Então, são várias conferências, né? Porque não admite erro, na verdade, não admite. Tudo isso está dentro de uma cartilha protocolo ali que tem que ser seguido. Sim, tem um protocolo. Na verdade, não é uma situação específica do cartório de Ponte Serrada, mas isso acontece em todo o Brasil, esse trâmite, no caso. Todo o Brasil, e inclusive está em resolução, né? Tem resolução do TSE que dita todos os processos que a gente tem que passar, né? Sim. Então, a gente segue todas as audiências, tudo conforme a lei ali. Né? E tudo é público, todo mundo pode assistir e tal. Tu comentou ali dos mesários, né? Os mesários, eles são pessoas da própria sociedade, inclusive os eleitores das próprias sessões, que são mesários, né? Isso, geralmente. Eles trabalham de forma voluntária, né? Mas essa forma voluntária, ela é uma forma... de certa forma, você é convidado, né, a participar. É uma forma impositiva, né? A pessoa, ela tem uma obrigação de participar. Como é que funciona a escolha dessas pessoas de elencar dentro de uma sessão eleitoral? É a sessão que chama? É sessão. É sessão, né? É sessão. Identificar, por exemplo, tem eu, o Jonathan e mais algumas pessoas e a pessoa escolhida dentre elas foi o Jonathan e algumas outras ali. Como é que é esse critério de escolha? Olha, o critério é da gente, a gente põe os critérios. Por exemplo, quero de tal idade a tal idade, grau de formação, se já foi mesário ou não, né? Se está, por exemplo, com o cadastro recente, que os dados estão mais ou menos atualizados. Então, a gente verifica vários critérios, assim, para a convocação. Mas não é um convite, é uma convocação mesmo. Convocação, né? Do juiz eleitoral. É uma obrigação, na verdade. É a obrigação do cidadão, Caso né? Porque não possa, claro, tem tem possibilidade de pedir dispensa, uma justificativa. Sim, e se tudo, tiver os motivos, se tiver fundamento, o juiz dispensa, tranquilo, né? Não tem problema. E quais são né? as implicações do não cumprimento disso? Tem um processo daí, né? Até mesmo por desobediência, se o Ministério Público quiser oferecer a denúncia, né? E tem multa, não vai ter quitação eleitoral. Então, tem uma série de consequências, né? Porque, assim, é um processo democrático, né? A gente depende da participação de todos. É impossível a Justiça Eleitoral fazer uma eleição sozinha, né? Como? A gente tem 2 servidores efetivos em cada zona eleitoral. Então, cada cidadão tem que dar a sua contribuição, né? Eu acredito nisso. E essas pessoas também, eu acho que é importante ressaltar, frisar, que são pessoas ilibadas, né, da sociedade, né? Sem uma ficha, sem antecedentes, sem algo que desabone, no caso, né? Não, são pessoas cidadãs ali, que tá ali, né? Mas é bem assim. E tem mesários que trabalhou a vida inteira e gosta, né? Não quer sair. Né? Assim como tem os jovens que nunca trabalhou, é convocado e não gosta, né? Então, é assim. Sim. E como é que funciona a preparação dessas pessoas, né? Tu comentou dos outros treinamentos que foram feitos agora recentemente, mas dos mesários em si, também é feito uma
uma preparação dessas pessoas, mesmo as que já participaram em outras eleições, elas precisam de uma reciclagem, né? Precisam sim. Não, a gente já fez o treinamento com os mesários. Não todos os mesários, só alguns. Por exemplo, presidente de mesa, que é a autoridade máxima da sessão, o primeiro mesário, que é quem substitui o presidente de mesa. Esses a gente fez presencial. Né? Fizemos aqui na Câmara dos Vereadores, de todos os municípios. A gente foi em todos os municípios treinar os mesários. E quem também não foi presencial tinha a possibilidade de fazer o treinamento EAD, que é a distância. Agora existe essa possibilidade, né? Uns anos atrás não tinha, né? Era só presencial, né? Então, a própria tecnologia que já advém aí da urna eletrônica, né? Então o EAD também é bastante importante. Você vai no YouTube, você vê filminho, você vê tudo, é bem tranquilo hoje para se treinar, assim, e se quem tem curiosidade nem precisa fazer o treinamento, só procurar que acha muito conteúdo relacionado a isso, né? Mas é bem tranquilo. E quando foge alguma coisa alguma coisa que foge da alçada do presidente da sessão lá, aí se convoca você, no caso, o chefe do cartório, qual é o socorro, digamos assim? O socorro daí é o juiz eleitoral. É o juiz eleitoral, né? Porque o presidente de mesa, ele é uma autoridade, né? Ele está ali exercendo uma função pública, né? Então, ele tem uma certa autoridade de manter a ordem da sessão eleitoral, né? Inclusive, se tiver alguém incomodando, ele pode chamar a polícia, né? Ele pode pedir para retirar da sala. Aí, caso não surtir efeito, aí é o juiz eleitoral. Sim. Ele vai estar de plantão também, ele vai estar conosco no cartório, vai estar rondando também as sessões eleitorais, né? E sempre vai ter apoio da gente, os mesários, ou da gente, do cartório, ou mesmo do juiz, ou do Ministério Público também, né? A pessoa da justiça em si, né, está sempre mobilizado, a gente percebe, né? No dia da eleição, né? A gente não para. A gente enxerga o promotor, juiz, vários locais, né? Exatamente, eles estão sempre presentes, saem andando pelas sessões e tem polícia também andando, tudo, né? Bem assim. E existem situações que elas, digamos assim, de problema, são corriqueiras que acontecem em todas as eleições? Alguma situação assim que você tenha para exemplificar? É difícil que não tenha um probleminha desse sentido. Não, o mais recorrente que eu acho, às vezes, é fiscal que está incomodando. É comum os fiscais de partido incomodar um pouquinho os mesários, né? Mas não é uma coisa que chega assim, né? Mas é isso, mas não tem, é bem tranquilo, sabe? Eu trabalho na Justiça Eleitoral, eu entrei no TRE em 2005. 2005, então vai fazer 20 anos, quase né? 20 anos. Eu trabalhei em Concórdia há muitos anos, fiquei 15 anos em Concórdia e depois fui dar um tour pelo estado, assim, né? Mas não, sempre é tranquilo, sabe? O que acontece muito é na rua, né? Transporte irregular de eleitores, compra de voto, mas aí já está fora da sessão eleitoral. Isso é muito comum, muito corriqueiro. Mas aí quem cuida é a polícia, né? Sim. Isso é bem recorrente. Márcia, a gente falou bastante ali no começo sobre as urnas, no caso, os protocolos que são seguidos. E daqui a pouquinho eu quero entrar também em algumas questões assim que acredito serem dúvidas dos eleitores em relação à hora de votar, o que levar, por exemplo, né? Documentos, enfim. Mas ainda nas urnas, quando que essas urnas elas ficam, digamos, dormentes ali, não se mexe mais, não se configura, não se testa e só vão ser mexidas no dia na sessão? A partir de hoje. A partir de hoje. Quarta-feira, então. A partir da última audiência, que é essa de conferência visual que nós fizemos hoje. Então, nós conferimos toda a configuração dela, que foi feita no sábado. Aí vê a sessão, município, tabela de correspondência, tudo ali, está tudo ok. Está tudo ok, desliga a urna e guarda. Tanto é que a urna, quando você tentar abrir, começar a iniciar hoje, ela não inicia, porque ela tem uma mensagem. Essa urna funcionará a partir, era o dia 6/10, a partir das 7 horas. Então, antes desse horário, ela não vai funcionar de jeito nenhum, né? A não ser ligar e só ver a tela. Sim. Né? Então, ela está ficam pré-programada para funcionar só naquele horário. Naquele horário da votação.
Aí agora a gente vai passar para o passo de preparar as rotas, porque no sábado vão ser distribuídas, né, nos locais de votação. Aí tem as pessoas, os administradores de prédios, né, que recebem essas urnas, guarda lá no local seguro e no domingo entrega para os presidentes de mesa na manhã. E domingo. Esses administradores que tu comentou, eles também são pessoas que são convocadas? Porque tu disse, né? Vocês, sozinhos os funcionários em si fazem, são 2, né? Não tem como. Então né? são pessoas da sociedade também convocadas. Geralmente a gente... geralmente é a pessoa da própria escola, né? Que tem acesso, que tem as chaves, que conhece a escola. Ou seja, o diretor, o secretário, alguém do próprio local de votação. E geralmente é uma pessoa só responsável pelo local todo? Depende do local. Tem, por exemplo, no Dom Vital, ele é um colégio grande, né? Tem 2. Porque para um é difícil, porque lá é bem extenso lá dentro, né? Antônio Paglia, 2 também. Então, quando o colégio é maior, a gente colocou 2. E essas urnas, elas são entregues na véspera, no sábado? No sábado. É? No sábado a gente distribui nos locais de votação. Então, elas já chegam nos locais de votação, aí os delegados recebem. Armazenam numa sala, enfim. Por exemplo, na escola, quando vai colocar numa sala, segura ali, Isso. Para daí, no domingo de manhã, entregar para cada presidente, para cada... Para cada presidente de mesa. De mesa, para cada sessão eleitoral. E aí, no terminou o período ali para votação, o que acontece? Tanto com a urna, quanto com os dados contidos nela, né? Porque você não pega a urna e leva para o cartório eleitoral, né? Você pega um dispositivo dela, né? Isso, é assim. Como que é esse processo? 5 horas encerra a votação. Ou 5 ou após, depende. Se tiver gente na fila, vai após as 5 horas, né? Daí encerrou a urna e tira a mídia de resultado. Mídia de resultado é um pendrive grande. É onde, depois que encerra a urna, grava todo o resultado da eleição nessa mídia. É um pendrive mesmo? É um pendrive. Porque, mas ele é diferente, ele é um pouco maior. Assim. Sim. Porque anos atrás era um disquete mesmo. Era um disquete, eu cheguei a trabalhar com disquete. Mas hoje é pendrive. Daí, esse pendrive, ele vai num envelope de segurança também, todo lacradinho, juntamente com BUs, com BJ, com zerésima. O que é o que são esses termos aí? Explica pra gente. Tá. A zerésima é assim, a partir das 7 horas do domingo, quando ligar a urna vai imprimir a zerésima, aí o presidente de mesa confirma e ele vai imprimir a zerésima. A zerésima é o comprovante que aquela urna não recebeu nenhum voto antes da eleição. Então vazia. Vai estar tudo zerado. É o papel imenso, assim. Mas aí saem os nomes dos candidatos ali? Sai tudo. Candidato, o nome certinho e zero voto. Zero voto. Isso é para comprovar que quando ligou a urna, essa chama zerésima. Certo. E esses outros termos aí? Aí esse último, depois que termina, aí vai imprimir o BU, que é o boletim de urna. Certo. Aí que está o resultado da eleição. Isso daquela sessão. Depois das 5, no caso. Depois das 5. Aí é o BU. E tem o BJ. BJ é boletim de justificativa. É as justificativas eleitorais que o eleitor fez naquela sessão eleitoral. Né? É eletrônico também agora, a justificativa? Se estiver fora do município, é na urna eletrônica. Pode ser na urna e tem também o aplicativo e-título, que também pode se fazer a justificativa eleitoral pelo e-título. O BU, Boletim de Urna, estou aprendendo os termos. Ele sai um documento impresso, um recibinho, um recibo, né? Impresso. Impresso. São feitas vias? São feitos vias. E aí essas vias ficam com quem? À disposição de quem? Tá, essas vias, 2 vão para o cartório, uma fica na porta da sessão, uma fica com o presidente de mesa e a outra fica com algum partido, fiscal de partido que esteja presente ali. Mas o cidadão comum ou algum fiscal tem direito a pedir uma via própria para ele? Pode, a urna permite imprimir até 4 vias a mais. A mais. Mas aí a gente recomenda não imprimir. Sim. Mas você falou, uma via fica
pendurada ali, né? Sim. Pública ali, né? Então, Isso. a pessoa pode ali conferir, né? Inclusive tem o QR Code, foto, né? Tem o QR Code, você pode até ler. Tanto é que, às vezes, quando o TSE termina a totalização, muita gente já sabe o resultado da eleição. Sim. Porque cada um fiscal vai ali nas sessões, tira com o QR Code, já tem um resultado. Né? Mas então é bem comum. Mas aí como é que é feita essa comunicação? Porque o QR Code, ele vai mandar direcionar para um site. Mas e como é que o site sabe daquelas informações que elas ainda não estão online, digamos assim? Não sei te explicar. Não sei, essa aí eu não sei mesmo. Mas esse QR Code, ele é um QR Code que remete para onde? Deve ter um aplicativo que lê, né? Sobre Sim. o resultado da eleição, acredito que seja. Mas também o BU tem o total de votos. Sim. Tem tudo ali escrito. Vereador, tantos votos, prefeito, Entendi. tantos votos, prefeito... Agora, quanto ao QR Code, eu acredito que seja um aplicativo. Eu não posso te garantir, Mas eu acho que eu te fiz a pergunta, mas meio que me veio a resposta. Talvez o QR Code ele tenha a mesma funcionalidade de um código de barras. Que o código de barras, ele é a tradução de números, né? Sim, sim. Então, talvez aquele QR Code, ele também seja a tradução do que está escrito no papel. Não Exatamente. necessariamente, né? Então, mas para ler isso, precisaria de um aplicativo, alguma coisa. Sim. Né? Pode ser que, na verdade, você vai ter o documento digital ali lendo o QR Code. De repente é isso, né? Provavelmente seja Mas, enfim, isso. o pessoal comenta aí, né? Joga no Google e pesquisa. Olha, eu não sei, eu de tecnologia, assim, eu não sei muito, tá? Vocês que têm o podcast, vocês devem explicar melhor que eu. Márcio, vai lá. Não, eu queria dar sequência nesse passo a passo do pós-eleição, né? Então, beleza, são impressas esses documentos, o pendrive é lacrado e vai para a junta eleitoral. Certo. Que fica no cartório. E aí, na sequência, o que acontece? É plugado num computador, Exatamente. Que daí vai para uma rede? Isso. Aí tem o totalizador, a gente também tem um totalizador, uma pessoa responsável que só faz a totalização da eleição. Ela recebe os pendrives... É uma pessoa só que faz, no caso? Só uma pessoa que faz. Porque é bem rapidinho, sabe? A gente tem um sistema próprio para isso. É o SISTOT, Sistema de Totalização. É tudo desenvolvido pelo TSE mesmo. Sim. E aí ele lê os BUs, lê as mídias e transmite os resultados. Todo esse processo, o cidadão pode acompanhar lá? Como é que é? Pode. Não junto com o totalizador, porque exige um pouco de concentração. Mas tem um computador, a gente vai deixar um computador ali na sala de espera, com todo o resultado. À medida que vai totalizando, ele já vai girando. Né? A tela ali em tempo real. É. E aí é em tempo real mesmo, por exemplo, baixar os dados do pendrive ali no sistema, já é alimentado em tempo real, já atualiza no... Não é em tempo real. Aí depende da fila, né? Porque a totalização, você vê que o Brasil inteiro vai estar totalizando. Sim. Às vezes você lê, mas demora um pouquinho para transmitir. E rebater, né? Porque tem que ir e voltar, né? Então, às vezes, não é assim muito imediato. Por isso que, às vezes, as pessoas saibam antes o resultado do que a totalização oficial. Certo. Município pequeno geralmente, né? Sim, porque daí porque tem condição de verificar sessão por sessão, pegar no boletim de urna Exatamente. ali, né? Exatamente. Por exemplo, tem município com 12 sessões, 13 sessões. Então, para você fácil, pegar o né? resultado de 12, 13 sessões, é rapidinho. Às vezes, quando o motoqueiro chegar aqui com a mídia, já sabe o resultado lá. Sim. Né? Beleza, a gente não, né? Você falou sobre todo esse passo a passo ali como é que funciona para fazer essa mensuração dos dados. Resultados confirmados e tal. E no dia seguinte, ou depois que a eleição acabou, existe uma sequência de protocolos ainda a serem seguidos? Vocês precisam finalizar algumas questões? Como é que é esse processo? Ou terminou a eleição, acabaram essas responsabilidades e só daqui 2 anos na eleição, como é que funciona? Não acabou não. A eleição aí você elegeu, né? Mas aí tem que diplomar, tem que analisar as prestações de contas de campanha, né? E vai mais um processinho aí.
E essas análises, claro, são julgadas depois pelo juiz eleitoral. Pelo juiz eleitoral. Mas tem um trabalho prévio antes, que é função do cartório, das zonas. Função do cartório, que é os processos, né? Que é organizar tudo isso, né? E organizar o pós, né? Que também não é fácil. Para a gente entrar nas questões, Márcia, específicas para os eleitores. Tá. Eu anotei alguns tópicos aqui. Por exemplo, votar fora do domicílio eleitoral. Qual o significado disso? Como é que funciona? A pessoa tem que fazer um cadastro prévio para conseguir votar fora do domicílio? E todo mundo pode votar fora do domicílio? Como é que é? Não, essa votação fora do município, ela não acontece na eleição municipal, tá? Na eleição municipal, você só vota no seu município. Esse voto temporário, que a gente fala, transferência temporária de votar fora do município, mas na eleição geral, né? Que aí eles fazem... Para presidente, que é presidente. Daí, né, que vota. Agora, tem aquela transferência temporária de eleitores quando solicita por uma situação bem específica. Está fora do seu domicílio, né, mas aí tem que fazer um cadastro no cartório eleitoral. Aí pode, mas são situações bem específicas, né? Não é para todo mundo. Mas para a eleição geral, aí você pode transferir seu título temporariamente e votar onde você esteja. Nesse caso, então, se a pessoa está fora do domicílio ali, a alternativa é justificar justificar o voto. A ausência, no caso. A ausência. No dia da eleição, tem aquele formuláriozinho, né? Nas sessões também vai ter esse formulário, preenche e faz a justificativa eleitoral, para não dar multa nem nada. E também o aplicativo e-título possibilita também a justificativa eleitoral no dia da eleição. O próprio eleitor pode fazer tudo sozinho ali. Ali no e-título. A uma sessão. Isso, desde que esteja fora do seu domicílio, né? Eleitoral. Se estiver no domicílio, mesmo que esteja a 20 quilômetros, 30 quilômetros, tem que ir votar, senão dá multa eleitoral, né? Aí não consegue nem pelo e-título fazer uma justificativa, porque provavelmente ele vai puxar pelo mapa, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, certeza. A localização, né? Por exemplo, a pessoa, pegando a comarca, né? Vota em Ponte Serrada, mas está em Passos Maia. Ela tem que vir a Ponte Serrada votar. Ela não pode ir ali em Passos Maia justificar a não presença dela. Não. Ou até pode? Pode, porque é outro município. Olha só. Tá? Ela pode. Se ela é daqui de Ponte Serrada e está em Passos Maia, ela pode justificar em Passos Maia. Agora, se ela é de Ponte Serrada e está em Ponte Serrada, ela não pode justificar. Está no interior de Ponte Serrada, por exemplo, mas seja lá no limite, né? Exatamente. Tem que votar. Tem que votar. Né? Quer dizer, deve, né? Sim. Dos documentos necessários para a pessoa poder votar, né? Você falou até da informatização hoje, né? Tem o próprio aplicativo. O que a pessoa precisa ter em mãos para poder votar na sessão? Tem que ter, se tiver o título, né? E um documento oficial com foto. Né? Então, o documento oficial com foto é essencial. Não vai votar quem não estiver portando o documento oficial com foto ou... É mais essencial do que o próprio título. Mais essencial do que o próprio título. Até pode votar sem o título em mãos. Pode, se não tiver perdido alguma coisa... Desde que saiba a sessão ali, né? Exatamente. A gente consegue identificar pelo documento de identificação. E digamos assim, tem uma pessoa que está saindo da caverna no domingo de manhã. Saindo da caverna. E aí ela, não sei onde está meu título, não sei qual que é a minha sessão. Eu consigo descobrir... de alguma forma, qual que é a minha sessão, assim, em cima do laço? Consegue. De que forma? Pelo e-título, acho que dá, né? O aplicativo dá, se ele tiver o e-título, CPF, sim. Né? Pelo e-título, sim. Agora, tem uma novidade agora, que eu devia ter trazido, mas eu esqueci realmente, que em todas as escolas vai ter, e no cartório eleitoral também vai ter, que é um 0800 com WhatsApp. Né? Então, com o QR Code, você consegue descobrir como é que está, onde você vota, sabe? Está tudo ali, não precisa nem comparecer ao cartório. Então, vai ter vários desses nas escolas,
no cartório, sabe? E se não conseguir, não tiver celular que leia QR Code, pode ligar para o cartório, pode ir até o cartório que a gente fornece essas informações. Aí é específico no cartório, não ir num dos colégios eleitorais. Mas também pode, porque eu deixei uma lista com os administradores de prédio de todas as sessões eleitorais e seus devidos lugares onde se localiza. Também eles têm essa informação lá. De alguma forma a pessoa, se tiver interesse em votar, ela vai conseguir, né? Ela vai conseguir, seja na escola, ou seja no cartório, claro, ou seja pelo pelo título celular. regular ali, né? Você falou do documento com foto, né? Esse documento ele pode ser digital na tela do celular. Pode, o e-título pode. E aí carteira de motorista virtual também pode. Desde que tenha foto. Nesse caso, se eu tiver o e-título, obviamente é digital, no meu celular, ainda assim eu preciso ter o documento com foto que não seja o e-título, ou ele por si só já é o suficiente? Tá, se você tiver feito a biometria no cartório eleitoral e tiver foto no seu e-título, ele vale como documento oficial. Certo. Agora, se você não fez a biometria e não tem a foto, daí não serve. Essa questão da foto é para que o mesário, o presidente ali, identifique de que você é realmente aquela pessoa. Exatamente. É só para isso? Sim. Ou ela é uma exigência, mas, por exemplo, assim, a pessoa é muito conhecida na cidade e pode ser dispensada a apresentação de um documento com foto? Não, porque isso dá muita complicação. Isso, inclusive, foi tema do treinamento de mesários. Porque se exige de um, tem que exigir de todos, né? A gente procura sempre dar um tratamento isonômico a todos os eleitores. Sim. Nem que seja o pai... Pode ser o presidente da República, mas ele tem que ter o documento com foto. Pode ser o pai da mesária. Sim. Tem que ter o documento com foto. Como é que você vai explicar depois? Eu não precisei, o outro precisou, né? Sim. Então, por isso que é importante o tratamento isonômico, né? O que é permitido e não é permitido no dia da eleição? Por exemplo, manifestações, tanto verbais quanto a camisa, a bandeira, alguma coisa assim. Um adesivo. Um adesivo. O que é permitido no dia da eleição? O eleitor, na sua forma individual, ele pode manifestar a sua preferência, usando broche, bottom, bandeira, o eleitor. Tá? Mas desde que seja uma manifestação silenciosa. Eu posso ir votar com uma bandeira? Pode. Você pode votar com a camisa do teu partido. Né? Agora, não pode. É distribuição de brindes, isso é extremamente proibido. Né? Para políticos, distribuir camiseta. Vestuário padronizado. Por exemplo, fiscais, usar toda uma mesma camisa, uma mesma coisa, também não pode. Não turma... pegar aí uma turma de amigos, aqui um exemplo hipotético, se reunir, vamos votar a partir da 1h lá, estamos em 5, 7, todo mundo com a mesma camisa, isso não pode. Não pode, mesmo não cidadão pode. comum. É configurado propaganda, né, no dia da eleição. Não pode nem esse acúmulo de pessoas, é só uma manifestação mesmo silenciosa. E sem muita aglomeração, bandeiraço, não pode. Tá? Despejo de santinho é proibido. Né? Então, a entrega individual de santinhos também é proibida, né? É proibido, é propaganda, né? Propaganda. Boca de urna, boca de urna, é proibido. Propaganda no dia da eleição é proibido. Independente de quem faça, né? Exatamente. Não necessariamente o candidato, qualquer pessoa da sociedade. É propaganda. Né? E uma situação, sabendo de todas essas proibições, né, que existem, no momento de fazer o julgamento de eventuais situações que infringam essas regras. Digamos assim, eu quero prejudicar aquele candidato, então eu vou entregar um santinho daquele candidato, entendeu? Entendi. Como é que é feito essa análise aí? Aí é um processo, né? Tem que ter a denúncia, tem que ter ampla defesa, aí vai um processo e vai averiguar o que é real. Aí quem decide é o juiz, o Ministério Público, né? Mas as penalidades que acontecem nessas situações, elas são mais questões de multas, de valores, ou chega a parte mais agravante assim de cancelamento da candidatura, alguma coisa nesse sentido?
Não, cancelamento não, mas é multa e prisão, né? Para o candidato, talvez não tenha tanta repercussão em termos de penalidade, né? Porque justamente é uma coisa que foge da alçada dele ali, né? A não ser da que seja responsabilidade, ele a não ser fazendo, que, né? exatamente, a não ser que seja ele, né? Porque realmente é um processo bem delicado, né? As pessoas, às vezes, de má fé ali para causar um transtorno, política né? é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Outra coisa que eu acho que é uma dúvida bem pertinente, na hora de votar, a pessoa pode estar acompanhada de alguém, por exemplo, uma criança de colo, um filho novinho ali, de 5, 6 anos, caminhando, e entrar junto na cabine lá de votação? Olha, nós orientamos os mesários, também é um assunto assim bem recorrente, que os mesários às vezes sofrem bastante com essa questão, né? Mas o que a gente fala para o mesário é o bom senso, né? Porque se ela perceber que o eleitor precisa de acompanhamento, ela permita o acompanhamento, desde que anote em ata quem está acompanhando e tudo, e que não seja ninguém da Justiça Eleitoral nem a serviço de partido político, a pessoa da confiança do eleitor. Desde que necessite, ele pode entrar, sim, com um ajudante, né? Agora, criança a gente não aconselha a entrar, a não ser que seja de colo, que não tem nem como deixar, a mãe vai votar, pode levar a criança no colo. Mas criança que já tem um discernimento e para entrar não faz sentido, né? Até o sigilo do voto pode ser quebrado ali, né? Sim, a criança não mente, né? Criança é criança, né? Vai então, sair da se sessão, puder vai entregar evitar, o pai. o ideal é que não entre criança, né? Sim. Márcia, outras situações. Assédio eleitoral. O que caracteriza o assédio eleitoral? Assédio? O assédio. O assédio eleitoral é o que acontece nas empresas, né? Basicamente, né? Nas organizações, que é o patrão tentando persuadir ali, não persuadir, mas impondo, né? Sim. Vote naquele candidato, senão vai acontecer alguma coisa. Como é que as pessoas, elas podem... Que a gente sabe que isso se intensifica muito agora, nessa época que antecede, os dias que antecedem a eleição, né? Esse assédio, ele se escancara muito nessa época. Como é que a pessoa, ela pode... O que caracteriza, por exemplo, esse assédio? Ele pode ser subliminar, mas... para as pessoas entenderem que aquilo é um assédio, e como é que as pessoas fazem para denunciar, por exemplo. Qual a segurança desse funcionário, porque às vezes ele fica temendo perder o emprego ali, denunciar o patrão, enfim. Como é que se lida com essa situação? Quais as dicas, orientações? É bem delicado, né? Porque tem o empregado e o empregador, né? O empregador sempre é o... mais fragilizado, mais né? fragilizado na relação, né? Mas acontece muito, sim. O assédio é quando o empregador, ele induz, ele coage, ele... Quer dizer... interfere de alguma forma, ele tenta intimidar, intimidar o funcionário a votar no candidato dele, né, de preferência dele. Então, a liberdade de opção do empregado fica totalmente comprometida, né? Então, é bem sério, acontece bastante isso. A gente sabe, né, porque o patrão, ele quer que o seu candidato ganhe, né? Então, eles usam o funcionário para adquirir voto, né, sobre coação e tal. Então, tem forma, sim, de denunciar, que quem cuida disso é o Ministério Público do Trabalho, né? Então, pode-se denunciar no Ministério Público do Trabalho se está sofrendo de assédio eleitoral. Aí, o Ministério Público do Trabalho é que vai tomar as providências que acharem, né, cabíveis ali. Nesse caso, seria poderia ser a ponte, o Ministério Público aqui da comarca mesmo, no caso de municípios menores? Aqui não tem, né? É Xanxerê que tem ministério, ou só Chapecó? Municípios pequenos não tem, né? Acho que é só Chapecó, Chapecó, né? Teria, ou tem que ser direto no Ministério do Trabalho? Tem no Ministério do Trabalho, mas qualquer coação pode também fazer com o Ministério... Se tiver alguma ênfase eleitoral, pode ser o Ministério Público Eleitoral também, né? E dessas situações ainda de crimes eleitorais, né, que acontecem, obviamente, antes das eleições, né, no
período eleitoral, de compra de votos, essas distribuições de cesta básica. A famosa, combustível. né? Isso. Vale combustível? Qual que é a relação da justiça eleitoral com essas denúncias? Como é que elas acontecem? Se elas acontecem à justiça eleitoral, qual que é o protocolo, enfim, em cima dessas aí situações? É com o Ministério Público. Também né? com o MP? É o MP. Aí denuncia para o MP, daí vai correr a ação. Tal. Aí não tem relação com a justiça eleitoral? Tem, porque o Ministério Público eleitoral, né? É um crime eleitoral. Uhum. Né? Então, tem sim. Certo. Outra coisa, Márcia, em relação agora, a gente está falando bastante dos eleitores, mas os candidatos, eles também têm compromissos e muda bastante em relação ao período da campanha eleitoral para os dias que antecedem ali, de fato, a votação, né? Certo. Então, quais são as principais regras ali, a mudança? A gente sabe que até, por exemplo, a propaganda no rádio vai até 3 dias antes da eleição, Isso. a possibilidade de realização de debates, entrevistas, tudo isso até 3 dias, né? Sim. Que seria a campanha eleitoral ali explícita, né? Uhum. O que não pode fazer nesses 3 dias ali que antecedem a eleição, principalmente? Nos 3 dias que antecede? O que os candidatos devem tomar cuidado, devem evitar... Evitar não devem fazer, né? Uhum. O que eu digo? A propaganda, nos 3 dias eu vou diminuir, é 48 horas, né? 48 horas antes ele não pode fazer campanha, fazer propaganda eleitoral pela internet por impulsionamento, por exemplo. Pago, né? O tráfego pago. Pagar, né? Né? Essa é uma coisa que ele não pode fazer comício, não pode fazer carreata pode. Carreata pode. Até na véspera, até às 22 horas, até o dia... Até no sábado à noite é possível? É possível fazer a carreata. Uhum. Então, basicamente, a propaganda... O despejo de santinho não pode no sábado. Comício que tu comentou, não também? Também não pode. Só a carreata. Carreata. Passeata não. Passeata pode. Pode sim. O que mais poderia? É que são tantas. Mas é mais esse impulsionamento pago. É isso, praticamente. As publicações não pagas dentro da rede social do candidato ou de apoiadores, elas podem até qual momento? Por exemplo, no dia da eleição, pode alguma coisa? Pode, desde que já tenha sido publicado antes. Uma coisa que já foi feita e só passar. Está ali. Está ali, sabe? Mas não no dia fazer uma propaganda. Não pode fazer uma postagem no dia, então. No dia não pode. Fazendo uma analogia, seria uma boca de urna eletrônica, né? Exatamente. Nem o eleitor, né? O cidadão comum, né? Também não pode. Então a pessoa... O eleitor, eu acho que não sei se tem alguma vedação para o eleitor, uma manifestação dele individual, por sua preferência ali, eu não vejo. Certo. Uhum. Eu não vejo. Ali. Eu vejo propaganda mesmo do candidato. Assim. Mas, por exemplo, de ele utilizar o santinho digital do candidato e colocar na rede social dele. No dia? No dia. Tá. Aí sim, aí é propaganda, né? Que se for, aí cai naquela regra de que se já estava antes, né? Eu acho que é a mesma coisa. Certo. Pensando nesse não pode fazer novas publicações. Novas publicações, porque aí é propaganda. Sim. Então, galera que está acompanhando aí fica muito atento, né? A boca de urna digital, né? Não achar que está ajudando o candidato, mas está se prejudicando, né? Exatamente. Sim. Eu acho que quanto mais precaução. Sabe que assim, precaução, eu acho ela nunca é demais, né? Eu acho que nunca é demais. Eu acho assim, o processo eleitoral deve ser um processo limpo, né? Limpo e seguir a lei. É isso. Siga a lei, faça o que a lei manda e não faça o que a lei proíbe. Sim, mas talvez essa seja uma grande dificuldade da pessoa comum, né? De saber o que é a lei, porque a lei ela é muito ampla, ela tem muitas linhas a serem lidas, né? Exatamente. E a sociedade ela não vai se ater a querer aprender
todas esses detalhes, né? Exatamente. Até porque com o advento da internet, é claro que não é de hoje, já tem várias eleições, né? Mas cada vez mais a internet é mais presente na campanha eleitoral. Muitas coisas se modificam a cada eleição, né? A legislação Modifica, muda muito. A legislação também ela vai se adequando, à particularidade da rede social, do digital, de forma geral, né? Sim, e é difícil, né? Porque o digital, ele é muito dinâmico, né? Então, cada eleição tem uma resolução diferente, tem uma coisa diferente. É difícil até para a gente acompanhar. Mas, na dúvida, eu não corro risco, né? Se puder resumir em poucas palavras, é mais ou menos isso, né? Aqui, propaganda eleitoral na internet no dia da eleição. A manutenção da veiculação gratuita de propaganda eleitoral já publicada em websites eleitorais, blogs, plataformas de mídia social e outros meios eletrônicos de comunicação pertencentes a candidatos, partidos, federação e coligações. Isso pode. Tá? Então, você viu, né? Do que já estava publicado. Do que já estava. Por exemplo, não precisa tirar do ar. Né? Não precisa apagar a página, alguma coisa nesse sentido. É isso, por exemplo, não pode a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet. Então, esse não pode, né? Que não pode aglomeração de pessoas, que você me falou, né? Portando bandeiras, broches, emblemas e adesivos ou com roupas padronizadas, de modo a caracterizar manifestação coletiva e ou ruidosa, com ou sem utilização de veículos. Então, esse também não pode. Então, aqui está a série de coisas aqui. Se vocês quiserem, eu posso até deixar com vocês. Tem um canal para o pessoal buscar na internet e isso está presente no site do TSE? Tem lá a cartilha da propaganda eleitoral. Cartilha de propaganda eleitoral. Lá tem tudo o que pode e o que não pode. Então o pessoal pode digitar no Google aí também, né? Isso, é bem tranquilo. Cartilha da propaganda eleitoral, lá tem uma série de perguntas e respostas, né? Tem também. É bem instrutivo, sabe? Esclarecem aí o eleitor, o candidato, enfim, né? Para que tenhamos um pleito aí, um dia de votação tranquilo. Bem isso. Bom, Márcia, basicamente é isso, né? Antevéspera, tá. É como a gente falou lá no começo, um podcast propositivo e específico para a semana que a gente está vivendo, né, que antecedem as eleições, dias que antecedem a eleição municipal. Te agradecer aqui pela vinda ao Fala Mais, né, por trazer essas informações e desejar para ti um bom pleito, bom trabalho, que tudo aconteça dentro dos conformes, dentro da normalidade. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada eu pela oportunidade, né? E vamos aí torcer para ser uma eleição tranquila, né? E que corra tudo bem. Isso é que a gente torce, né? Sim, e que ganhe quem tem que ganhar, né? Merecido. Exato, né? Que ganhe a democracia. Que ganhe a democracia. Quem a população escolher, né? Exatamente. Isso é a democracia, né? Perfeito. Maria Márcia Menezes, só fechando aqui, né, com o cargo dela, que é chefe do cartório eleitoral de Ponte Serrada. Mais uma vez, obrigado. Obrigada eu. Obrigado, Márcia, e obrigado vocês que acompanharam esse nosso podcast especial das eleições, né? A gente fez já uma série de podcasts com os candidatos de vários municípios aqui, recebendo eles, e agora para fazer a finaleira, né, desse período também. Isso aí. Tirando algumas dúvidas, espero que tenham sido sanadas as suas dúvidas. Compartilhem esse conteúdo com outras pessoas e domingo façam um bom voto, façam um voto consciente e que a gente tenha em todos os municípios, né, uma eleição tranquila. Valeu, pessoal, obrigado também às nossas marcas parceiras, né, Cicobi Valcredsul, o Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia, e a gente se vê na próxima semana. Valeu!